coletivo e o coletivo em mim é muito forte. E aí o que eu queria contar para vocês agora também é um pouco das lições aprendidas. Ah, agora que eu vi que está piscando mesmo no quadradinho. E aí tem 3 palavras mágicas para uma ação coletiva. Primeiro é a criatividade. Então, tem muitos desafios, mas com criatividade a gente pode superar eles. E criatividade não quer dizer sempre inovação, mas quer dizer, às vezes, pode ser aprender com outro contexto e tentar trazer ele para a gente, tentar readaptá-lo aqui, o que deu certo, o que deu errado em outros lugares. Comunicação é fundamental se manter comunicado. Onde não tem comunicação, tem desconfiança, as pessoas são deixadas para trás ao longo do processo. E quando você tem uma comunicação constante, mesmo que uma pessoa se afaste por algum momento, porque é um trabalho comunitário, coletivo, quando ela voltar, ela vai saber como se atualizar e vai estar atualizada. E a outra é a proatividade, essa é uma das principais. Não dá para esperar que alguém te fale o que fazer. Não dá. Numa rede de voluntariados, se você observa uma necessidade de ação, você se engaja nela e faz de maneira autônoma porque quer. Não pode ficar de braços cruzados esperando que alguém chegue e fale, olha, faça isso. Esse não é a melhor maneira de estar numa rede. E o que eu tenho agora é uma lista gigantesca de lições aprendidas, que eu vou tentar ser o mais sucinto para a gente não passar, ficar aqui até às 11 horas. Então, vamos rápido e depois eu abro para discussão. Primeiro é dar ideias e colocá-las em prática. Uma pessoa que só dá ideia e não as coloca em prática, às vezes ela mais atrapalha o processo do que ajuda. Por mais que a ideia seja ótima. Porque isso pode nos tirar o foco de algo que é realmente possível ser feito. Então, sempre que uma pessoa num coletivo dá uma ideia, é importante saber se ela vai se engajar. A outra é participar das reuniões, estar sempre atualizado e participando. Faça sua parte buscando a coletividade sempre, mas não fique desmotivado se a resposta não for a esperada e continue. Não dá para esperar porque todo mundo, 100% das pessoas que você esperaria que estivessem ativas, fique. Se tem 2 ativos, faça ações possíveis para 2 pessoas. E eu te garanto que ao longo do caminho, vendo os resultados, outros chegarão. Cuidado com o ego, cuidado com o eu. Ego é um problema seríssimo. E outra, as pessoas percebem. A pessoa que se sente muito, às vezes ela acha que as pessoas não estão percebendo que ela tem um rei na barriga. As pessoas estão, isso é um mico. Então, cuidado com o ego. Outra, todos têm muito que aprender a ensinar, todos são muito bem-vindos. A ajuda, independente de sua origem, independente se a pessoa tem entre 15 e 35 anos, independente se a pessoa é especialista ou não no, no objetivo da rede, mas ela quer estar ativa, ela quer prestar seu tempo ao movimento, ela é muito bem-vinda. Articule redes locais com as redes mais amplas, as nacionais, as internacionais. É muito importante, muito motivador a gente pegar o que está vivenciando aqui no local e trazer e levar para outros níveis, seja estadual, nacional ou internacional. Mas é muito legal esse link. É necessário sempre ter uma ação coletiva com vitórias de curto, médio e longo prazo. Essa é outra total. A rede não está funcionando. O que, que é? É 2 perguntas. Uma, tem uma ação coletiva, um projeto palpável em que as pessoas podem se engajar? Isso é super importante para funcionar. E outra, não pode ser um projeto que a gente vai ter bons resultados só daqui 2, 3 anos. É importante que a gente tenha resultados, mesmo que sejam pequenos, agora, para que todo mundo se sente motivado e entender que o que está fazendo faz diferença. A outra é visibilidade e reconhecimento são importantes. Então, mostrar para o mundo que a rede existe e, se possível, se ela tiver um bom projeto, buscar por prêmios, buscar para outras coisas para essa rede é muito importante. A outra é aprenda a negociar. Há coisas que temos que ceder e há outras que não. A gente tem que aprender a ceder. Quando a gente cede dentro de uma rede, a gente tem várias alternativas, a gente tem que escolher uma. Por qual que a gente escolhe? A minha ou a do colega? Aquela que, se der errado, vai ter menos problema. Essa, para mim, é um grande critério. Ah, porque se a minha
opção para resolver esse problema der errado, a gente vai ter um problema enorme, e a do meu amigo vai ter um problema bem menor se as coisas derem errado, é melhor a do meu amigo, porque problema é melhor evitar. Tenha paciência. É um processo devagar, voluntariado, poucas pessoas se dedicam 8 horas por dia, se dedicam bem menos horas, e os processos são mais lentos. Então, ter paciência com as pessoas também, às vezes a gente dá vontade de perder, não perca. Paciência é fundamental. Uma, é, uma pessoa, quando fala pela rede, nunca fala por ela, ela fala pelo coletivo. Então, tem que ter responsabilidade. Isso aí também a gente viveu na carne. Quando uma pessoa fala, ela nunca está por ela. Se ela está pela Relac ali, se ela está pela rede ali, ela não está por ela está pelo coletivo e ela tem que ter cuidado com as opiniões dela. Comunicação evita desconfianças e conflitos. Comece com o que já estão, não espere por todos, é isso. Não, aos poucos as pessoas estão chegando. Porém, não se feche quando tudo já estiver avançado. Pessoas novas no grupo são uma oportunidade. Isso acontece muito. Às vezes tem um projeto super avançado, que já tem vários ganhos, e chega pessoas novas, existe pessoas que preferem se fechar e falam, não, essa minha reconhecimento, essa minha visibilidade pessoal, vou ter que dividir ou grupal com mais pessoas. Isso é bom e é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser cada vez maiores e mais potentes. Então, nunca se feche. O reconhecimento vem pelo trabalho e não pelo discurso. Não adianta ficar fazendo propaganda se não tem uma base real de ganhos e vitórias por trás. Então, deixa que esse trabalho fale por ele mesmo. Uma propaganda vazia é muito triste. Eu vejo isso acontecer com organizações na Amazônia em que faz propagandas maravilhosas, mas quando você vai em campo, é um trabalho horroroso. Não sejamos assim. Os erros são uma oportunidade de aprendizagem, não os esconda, os valorize. Erro não vou falar que é excelente, porque acertar é melhor. Mas quando surgem, é uma oportunidade de aprender para não cometer mais no futuro. E uma coisa que eu acho que é controversa, que eu falei lá no começo, porque tem pessoas que têm uma opinião diferente, é que as ações da rede são prioritárias à sua estrutura definida. A Relac Jovem preferiu fazer ações, fazer acontecer, para depois pensar na sua estrutura e depois pensar em umas questões mais burocráticas. A gente decidiu fazer acontecer antes disso, mas a gente sabe que a estrutura é importante para a gente perdurar. E só mais um slide de lições aprendidas. Rede de voluntário tem seu tempo próprio, é mais lento. Pessoas vão e vêm, as portas devem sempre estar abertas. É voluntariado, as pessoas se mudam, namoram, tem problema no relacionamento, ficam doentes, e aí ficam afastados e depois voltam. É normal. Então vamos aceitar esse ir e vir das pessoas. Problema entre pessoas deve ser resolvidas no privado, com sinceridade e muito amor. Nunca lavar roupa suja em público, mas quando for falar no privado, ser muito sincero e direto, mas muito carinhoso e com amor, afinal de contas, é uma construção colaborativa. Então, realmente, a palavra amor é muito importante nesse processo. Aprenda com os mais velhos, mas saiba que nem sempre estarão com a razão, porque se estivessem, a gente não está nessa situação. Então, vamos trocar ideia com as pessoas que têm mais experiência, mas isso não quer dizer que sempre vão estar certas. Existe muita gente que tem 80 e 90 anos aí, que a gente poderia imaginar que são velhinhos carinhosos, queridos, mas tem muito fascista aí com 90 anos. Pense em recursos financeiros só no futuro. Há muitas coisas que podem ser feitas com pouco ou nenhum dinheiro. Isso acontece muito. Ah, tá bom, mas como que a gente vai financiar a nossa rede? Deixa isso para quando a rede estiver madura. Agora vamos trabalhar, aprender a trabalhar junto, criar uma identidade com o que dá para fazer gratuitamente. Nem sempre é preciso inventar a roda. Aprenda com experiências passadas, se vincule em ações que já estejam acontecendo. Aprenda com o que já passou para você poder criar uma coisa nova. E outra, existem 1000 movimentos acontecendo na América Latina, nos diferentes temas, que não precisa, que você pode se vincular, a rede pode se vincular a essas coisas que já estão construindo, endossar, criar novas estratégias, criar novas frentes, mas sem necessariamente criar algo novo. Só seguir o bonde de algo muito bom que já esteja sendo construído.
O coletivo cresce com o crescimento das pessoas, as pessoas crescem com o crescimento do coletivo. É isso, é um processo de aprendizagem mútua. E eu não sou mais o mesmo Luciano de um ano atrás, antes da Relac Jovem. Sou outro Luciano, eu ganhei muito com esse processo. E eu tenho certeza que nesse caminho de acertos e erros, o coletivo também ganhou muito. Se autoconheça, conheça suas debilidades e fortalezas, busque por pessoas que te complementam. Isso é fundamental. Um exemplo é Vilisa, que é uma amiga da rede Eu, a gente é muito seco, papo reto, e a gente é muito pragmatista. O que tem que fazer? Vamos fazer. E a gente percebe que tem pessoas que não são assim, que elas gostam muito mais de um ambiente acolhedor e de um diálogo com mais sentimentos. E aí a gente tem a Milo, a Milena, que é esse nosso ponto. Então, Belise e eu nos reconhecemos essa fragilidade nossa, a gente tenta trabalhar, mas a gente tem a Milo, que pensa, é muito alinhado com a gente, mas que tem uma comunicação muito melhor, muito mais humana do que eu e a Belisa. Aliar com organizações já estabelecidas é uma ótima estratégia, mas não perca a autonomia e identidade. Isso é fundamental. Existem organizações aí já muito bem estabelecidas que podem ser grandes parceiras, mas não perca a sua autonomia e a sua identidade. Essa rede tem um objetivo, e por mais que venham aliados, esses objetivos devem se manter, e quem toma decisão por essa rede é só os membros dessa rede. Nada é óbvio, o que parece ser óbvio pode estar errado. Estude. Gente, teoria é fundamental. Você ler, está na época dos webinários, assistir webinários de grandes nomes, de pequenos nomes, pessoas desconhecidas, mas estudar, estudar e estudar, para a gente não agir de maneira cega, agir só por agir, às vezes até cometendo um erro sem perceber. Então, a autocrítica que vem pelo estudo é fundamental. Junte-se com outras causas. Todos temos pontos de convergência e podemos se fortalecer. Não é porque a minha rede é ambientalista que eu não vou abraçar a causa negra, a causa indígena, a causa LGBTQI, a causa de gênero, outras causas. É importante a gente casar causas, senão a gente vai virar um montoado de minorias, sendo que a gente é a maioria. Se assumir um compromisso, é importante cumprir. O exemplo do curso. Se você vai assumir um compromisso, não deixa para depois. E por último, agora sim, realize avaliações coletivas de percurso a cada certo tempo. Mas não são só dos objetivos, mas também como as pessoas estão se sentindo no processo. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é uma organização, uma rede, né? Não paga salários. As pessoas estão porque querem, porque se sentem abraçadas, porque sentem que os seus engajamentos estão sendo correspondidos por essa rede. Então, mais do que a gente avaliar objetivos, que é importante a gente avaliar se as pessoas estão felizes, se as pessoas estão se sentindo contempladas e o que está acontecendo. Numa rede, exige uma relação entre pessoas fundamental. Então, a gente sempre falar do que a gente sente é importante. É isso da minha parte. Agradeço demais. Relac Jovem está aberta a pessoas, a jovens que queiram se integrar, mas também a redes e a coletivos, grupos, organizações que queiram realizar parcerias e a gente poder construir junto sem perder as identidades. É isso, obrigado demais. Maravilha, gente, que é tanta coisa boa. E fiquei aqui pensando no nosso projeto, né, nos jovens, assim, nesse período de isolamento social, existe um Instagram, a página dos jovens, né? E aí, nesse período, a gente começou a fazer lives. Eles, no caso, né, começaram a fazer umas lives. E como foi maravilhoso, assim, está em rede, como é maravilhoso, né? Porque surgiu logo uma lista, assim, maravilhosa de pessoas que poderiam ser convidadas, que ia
acho que do país todo, porque tinha gente da floresta, tinha gente lá do sul, tinha gente daqui do Nordeste, quilombola, indígena, e é isso, a diversidade, né, de lideranças jovens que estão atuando por aí, Brasil afora, e aí vocês já trazem esse exemplo ampliado, né? Então, como é maravilhoso poder estar em rede, fortalecedor da rede e também de cada um, né? Porque às vezes a gente fica, como vocês falaram, fica naquele desejo, mas como é que eu posso? Fica meio que sem saber como agir, né? Para onde é que eu posso? O que é que eu posso fazer? É só eu aqui. E aí, quando a gente se coloca nesses lugares, né? Se coloca em rede, aí a coisa vai, né? Vai bem mais fácil. Aí teve algumas perguntas, eu acho que a Jaque colocou uma. Peraí. Primeiro o Olivar, que está aí, que está ministrando a oficina de teatro do oprimido. Quando o Luciano estava fazendo a apresentação dele, ele mostrou um gráfico, aí o Olivar perguntou qual a unidade, o número de pessoas no gráfico. Também não quis interromper na hora, você não viu o chat. Mas aí não sei se você vai conseguir localizar, Luciano, qual é esse gráfico. Mas, assim, também eu fiquei pensando no número de pessoas da rede, né? Para a gente ter essa... Não sei se passou essa informação e eu não percebi. E também que você, se você pudesse falar um pouco da sua história, porque a Bruna contou um pouco da história dela. Falou rapidamente que passou pelos jovens protagonistas. Aí essas são minhas colocações, mas eu queria abrir, porque tem uma galera que foi chegando também depois. Chegou Jaque, chegou Ana Cristina, tá aí Gabriele também, que é de Pioca, tá Vitória, que é da Barra de Santo Antônio. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, acho que é legal a gente abrir assim, esse momento, né? Só comentar sobre o número de pessoas, é essa grande questão que a gente não sabe. Para explicar, então, o que é a base? A gente tem um grupo de WhatsApp, Relac Jovem América Latina e Caribe, onde concentram-se todos. Só que aí, estes, a gente tem uma percepção como um público, porque nem todos estão envolvidos na construção de ações. Existe outro grupo, que aí é o Interpétalos. Aí são as pessoas que estão participando da construção. Aí o número de pessoas, a gente está precisando melhorar nisso, tá vendo? E aí depois a gente tem os grupos de WhatsApp, tudo no WhatsApp. A gente está pensando em outras plataformas, mas agora está no WhatsApp. Outros grupos, cada um para um dos pétalos, e o grupo Amazônia, e o grupo Brasil. E aí é isso, tá espalhado por grupos. A gente faz um esforço danado para poder fazer a difusão das informações, funciona bem, a informação flui, mas é isso, como tanto que quando a gente foi fazer o planejamento em Recife, a gente pensou em duas categorias de membro. Membro ativo. Membro é esse perfil que recebe muita informação, participa muito pontualmente, mas ele não está numa base de estrutura. Ele não se dedica estruturalmente. A partir do momento que ele participar dos processos de estruturação que são abertos, aí ele passa para membro ativo. E tem os membros ativos, que são esses que a gente está pensando nesses processos de construção, de promoção de ações e tudo mais, né? Esse é o... Então, número, realmente, hoje na entrevista me perguntaram, eu dei um chute. Não consegui responder para não ficar em branco. Mas é algo... Porque o que acontece? Isso é até uma lição aprendida. Esses processos, que é construção de um processo de formalização de um membro. O membro é membro ou não é membro? Ou como as decisões são tomadas? Ou como, quando a gente faz parcerias, a gente faz um monitoramento dessas parcerias. Esses que são processos muito estruturais, a gente não tem um pouco de preguiça e a gente vai acabando deixando para depois. Porque o que anima a gente é fazer evento, é fazer festa, é fazer outras coisas. Então a gente está chegando com o nosso tempo para poder fazer essas construções mais estruturais.
Porque realmente a maior parte do nosso tempo é para poder fazer as ações bastante concretas de uma maneira muito orgânica. Marca uma reunião, vai quem pode, ali a gente tira conclusões, posta no grupo para todo mundo que não foi na reunião saber, e aí a gente segue. Sabe, não tem quórum, tá? E Vamos eu levando acho, muito ô organicamente. Lu, desculpa aí me cortar aqui a fala, mas eu acho que isso, inclusive, né, traçando aí a linha do tempo da nossa rede, que é jovem, inclusive, né, rede jovem que é jovem, mas, como o Lu comentou na apresentação dele, esses processos estruturais, é realmente muito difícil falar disso no WhatsApp. E como a gente está numa rede, né, também essa nossa regionalização, que é a Amazônia, e nem todo mundo tem acesso bacana com a internet, enfim, não é um fórum que a gente sentiu também que dá para fazer essa construção de uma forma segura, representativa. E aí, é como o Lu falou, a gente está ali no grupo, quem dá mais joinha, quem dá mais emoji, quem manda mais figurinha, está mais ativo do que quem não está. Por enquanto tem sido nosso parâmetro, né, de poder compartilhar. Mas realmente aí é colocar um desafio, né? Porque é lindo se sentir em rede, mas também você tem que colocar uma energia, e você sente que a sua energia é alimentada pelo grupo. Mas isso é um processo que vem com os eventos, com as ações. Mas, de fato, até a gente comentou hoje, né? Poxa, quantos somos? Mas, na verdade, somos, ainda que quantos não sabemos. Fiquei pensando aqui nos jovens, que quando era presencial, a gente já estava com os encontros, assim, o último tinha 60 pessoas. Aí veio esse período de isolamento, né? Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem mais ou menos isso, 50 e poucas pessoas. Mas aqui no online, né, no formato online, a média tem sido 10, 15. Hoje também teve alguma dificuldade aí, que eu não sei ainda o que foi, mas alguns não vieram. Tem, acho que 6 pessoas no projeto. Mas, assim, essa dificuldade, os que estão lá no grupo do WhatsApp, eles querem continuar no grupo. Tanto é que, às vezes, alguém muda o número de telefone, aí manda uma mensagem, Ju, aí eu já tinha até, assim, não estava mais sabendo que aquela pessoa estava participando, estava no WhatsApp, mas nunca tinha mandado nenhum joinha. Não é? Aí, Ju, me adiciona no grupo, que eu mudei de número. Aí, aí eu fico... Aí ele ainda tá em rede. Ainda está na rede dos jovens protagonistas, mas ainda falta essa parte, né, que é a da participação, de colocar a energiazinha ali também para chacoalhar mais, né, a história. Não, Então só assim, aí vocês também estão nessa dificuldade, né? Então, principalmente porque esse JVAP, os Jovens Vozes da Amazônia para o Planeta, o que aconteceu? Ele surgiu a ideia lá em Recife, em dezembro. E a WWF é muito companheira nossa. A Jase, quando a gente lançou a rede no Congresso, a gente convidou algumas pessoas que têm longa experiência em conservação, em educação, e a gente apresentou. Ela foi uma das nossas jaguares, como a gente chamou, que eram esses especialistas para quem a gente apresentou e tudo mais. E ela está com a gente até hoje. Então, o que a gente foi fazer? A gente pensou o evento, é um evento, Jovens Vozes da Amazônia para o Planeta, e ele ia acontecer em maio, junto com o acampamento Terra Livre em Brasília. Quando o acampamento Terra Livre em Brasília acabasse, a gente ia capturar os jovens indígenas, trazer outros jovens da Amazônia e poder fazer uma construção coletiva. O que vem? A pandemia, e faltando um mês, depois de uma construção suada, dolorosa, de corre atrás de um, corre atrás de outro, faz um evento em Brasília, eu lá em Tefé, que tem uma internet muito complicada no Amazonas, e todo mundo muito engajado, a Bruna, a Hanna, Caetano, um grupo enorme, cancela. Simplesmente, nem adia, cancela. E aí o que aconteceu foi uma desmobilização. E aí depois
eu fiquei meio assim, nossa, mas a gente já conquistou tanto. E aí eu tinha uma certa crise de identidade, tipo, qual é o protagonismo que você pode ter dentro de um coletivo? Até onde você pode ir para não ser individual, sabe? Porque se você for protagonista em excesso, você pode ser individual. Então, essas crises e conversando muito, muita autocrítica e sofrendo nisso, a gente decidiu retomar. E é engraçado isso, é a receita da ação coletiva. Depois que retomou, a gente reconquistou financiamento, reconquistou tudo que a gente tinha perdido por conta da pandemia, a energia coletiva volta. Mas, às vezes, demanda dois, uma, duas pessoas que ainda têm uma fagulha pequena. Então é isso, às vezes a gente está num grupo de 60 pessoas e agora tem 9 ativas, 6 ativas, que esses 6 se mantenham na certeza que vai dar certo, porque as 60 vão voltar. A hora que vê que essa chama não apagou, eles vão voltar. É isso. A Manu fez uma... Manu, quer não falar? Fez uma pergunta aí no chat. Não sei se vocês falaram no início, me atrasei para entrar, desculpe. Teve alguma coisa em comum que chamou mais a atenção com as vivências socioambientais dos jovens de outros países? Tiveram mais proximidade ou identificação com alguma experiência específica? A Rejuma, a Rede Brasileira de Juventude, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Sabe? O que aconteceu com a Rejuma? A Rejuma é meio que um fruto de uma política pública do governo, do PT, do Lula, que tinha os coletivos de jovens, tinha uma política específica para engajamento da juventude na questão ambiental. E aí, como tudo nesse Brasil, altos e baixos, por conta de um governo maluco, de golpe, de tudo. E aí, o que aconteceu foi que ouvir a história da Rejuma, saber o que deu certo, o que deu errado com eles, saber e outro, essa estrutura em forma de pétalos que a gente tem, muito horizontal, sem um grupo central, a gente não tem diretor, a gente não tem coordenador, a gente não tem presidente, é muito da Rejuma. É uma influência fortíssima da Rejuma que, por sorte, estiveram em Recife e nos ensinaram. Então, eu acho que sem a Rejuma, a gente estaria por outro caminho mais difícil. A nossa sorte é que a Rejuma fez e nos atalhou muito, trazendo experiência de mais de 10 anos com uma rede nacional. E outra, sendo diferente. A Rejuma não tem o mesmo objetivo da RELAC. E aí, ter alguém para comparar, falar, ó, eles são isso e a gente é isso, ajudou demais também. Entendeu? Então, tipo assim, a Rejuma, ela faz o quê? Principalmente, ela forma jovens engajados. O que a RELAC faz? Articula jovens engajados. É um pouco diferente, porque a Rejuma tem um papel muito mais de sementinha e a gente tem um papel muito mais de articulação de quem já é engajado. E eu acho que, valeu pela pergunta, Manu. Tem uma coisa também que é né, a gente fala assim, dessa beleza de se sentir em rede, né? De mal se perceber que a gente consegue estabelecer algumas conexões e perceber outras realidades também. Como a RELAC, ela vem nesse congresso de áreas protegidas da América Latina e do Caribe, a maioria dos jovens, eles se uniram muito desse amor pelas áreas protegidas, né? Então, a gente começou a perceber demandas de outros países, o pessoal dos guarda-parques no Paraguai, que eles têm ali, né? Acabaram de perder alguns guarda-parques por assassinato, e no Brasil a gente tem muito isso também com os ativismos, e a gente se mobilizou em conjunto pelo Acordo de Escazú, por exemplo, né? Que é um acordo que busca aí, proteger, por exemplo, as pessoas que trabalham, né, com o meio ambiente, ter esse acordo da América Latina. Então, é bonito sentir isso, que tem uma coisa em comum que conecta, né, jovens da Amazônia, do Brasil, da América Latina e do Caribe. E aí, eu, pelo menos, me senti muito abraçada na rede por esse amor às áreas protegidas e por esse amor pelas pessoas que são guardiões das áreas protegidas. E a gente do Brasil traz muita experiência, que são os povos indígenas, as comunidades tradicionais que estão ali na defesa desses territórios. E a gente, enfim,
como jovens multi, né, no Brasil, a gente se coloca muito também como esse canal, né, para atuar por esses povos. Então, tem um pouquinho disso, assim, do que nos conecta, né, esse amor pelas áreas e pelas pessoas que são guardiões. Eu acho que eu travei, mas eu voltei. A Manu disse que está rolando outra aula lá na casa dela ao mesmo tempo. Está difícil de falar, mas ela agradeceu. A Jaque também tinha agradecido aqui. É muito legal mesmo, pessoal. Incríveis os aprendizados. Imagino a riqueza do encontro de jovens dos países latino-americanos. Nesse momento muito rico, né? Eu também fiquei aqui pensando, essa apresentação que você mostrou aí das lições aprendidas, foram muitas lições em pouco tempo, né? Vocês são um intensivão, né? Para poder chegar em todas essas lições. Dá para a pessoa, assim, dimensionar a quantidade de atividades e de interação, né? Para vocês. E vocês passam o bizu mesmo do que prestar atenção, né? Na formação de uma rede. Muito bom, muito boa. Queria saber se mais alguém aí... Ah, pode falar, Luciano. Mas eu admito também que eu tive uma sorte muito grande que o Instituto Mamirauá, eu trabalho no Instituto Mamirauá, na Amazônia Central, que é um instituto de pesquisa ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E estou tentando escolher as melhores palavras, porque agora é papo institucional. Quando o novo governo entrou, agora o papo institucional, os recursos diminuíram muito e as viagens de campo também. Então, eu ficava muito nas comunidades onde não tem internet e, coincidentemente, no ano da RELAC, eu fiquei muito na cidade onde eu poderia ter uma interação pela internet, sem ir para campo com uma agenda muito vazia. Então, o Instituto Mamirauá me liberou para poder dedicar meu tempo pago para a RELAC Jovem. Então, o que aconteceu foi, eu pude estar em muitíssimos processos da RELAC Jovem, sabe, da América Latina como um todo, da Amazônia, a questão de formação, a questão de parcerias, em várias frentes eu tive a oportunidade, por ter tempo para estar. Isso fez uma total diferença para conhecer a RELAC Jovem, tudo de bom e de acertos e erros que a gente já cometeu. E aí, pessoas porque é uma rede de voluntariado, eu sou uma exceção zaça. Outras pessoas que não têm esse tempo todo para se dedicar, se dedicam muito menos, pessoas que se dedicam 3 horas por semana, 5 horas por semana, acabam não tendo uma visão mais ampla. Eu realmente fui muito privilegiado de poder me dedicar quase 40 horas semanais para a construção do RELAC Jovem, sabe? Então, eu acho que isso também acabou ajudando muito a tirar tantas lições. Muito bom. É bom que você já vai passando adiante. Se a gente pegar direitinho para ler aquilo dali, já Sim. evita vários problemas, né? Várias questões aí. Galera, mais alguém tem alguma colocação, quer aproveitar aí a presença desses dois ilustres para fazer alguma pergunta, fazer alguma fala? Acho que não. Acho que é isso. Se é isso, então, só aproveitar para agradecer, né, o convite, agradecer a articulação aí, Juliana, obrigada por fazer essa ponte. Agradecer e parabenizar também
vocês estão sendo pioneiros e protagonistas, não só nos jovens protagonistas, mas protagonistas em fazer um jovem protagonista online. Vocês estão arrasando muito, estou muito inspirada também pelas ações de vocês, inclusive também inspirada em talvez replicar isso para o norte do Brasil, né? Vamos costurando depois, já estou com o olho no gato, estou no churrasco. Então, parabéns a todos os jovens envolvidos. Vocês estão fazendo isso acontecer, né? Juliana, né, Gabi, né, Olivar, são vocês, né? Então, parabéns aí para a juventude, não desistam. Um chama o outro, aí a rede aumenta. O Lu compartilhou no final da apresentação dele os contatos da nossa rede também. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, quem só quiser guardar o contatinho para depois quiser entrar em contato, tá massa também. É isso. Também, agora eu já me sinto parte da família de vocês, então queria só agradecer. E seguimos, né? Seguimos que a nossa energia é preciosa e é necessária nesse planeta também. Que maravilha que você está se sentindo parte. Porque o espírito é esse mesmo. E chegando, a gente diz que a gente tem uma dificuldade com desapego. Porque quem passa, a gente quer que fique. Que é por aí que a gente vai fortalecendo essa rede, né? Quer falar, Gente, valeu Luciano? demais também. Obrigado. Falar aqui, eu estou super feliz que iniciativas como essa acontecem. Tomara que se pipoquem nesse país, nessa América Latina e no Caribe, porque realmente é necessário que a gente se organize e desde jovens a gente aprenda a trabalhar num coletivo como uma sociedade civil organizada que tem suas demandas, suas exigências, né? Não só assistir de boca aberta esperando a morte chegar, o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. O que a gente vai contar para os nossos filhos e netos? Que a gente ficou sentado observando o que está acontecendo? Não pode ser. Então, que dentro do nosso espaço, das nossas possibilidades, e a partir do que a gente gosta de fazer, a gente consiga fazer uma diferença. E contem comigo para o que precisar. Contem com a Relac Jovem, falando por todo esse coletivo super heterogêneo, mas maravilhoso, que é a Relac Jovem. Muito bem-vindos e vindas para aqueles que queiram se engajar. E também a gente está aí para construir junto tudo de bom, de melhor para esse nosso continente. Maravilhoso. Valeu demais e estamos aí junto. E Olivar, do Teatro do Oprimido, mano, confio demais. É por aí. A revolução é por aí. Acho que é isso. Então, mais alguém quer fazer mais alguma fala? Seja bem-vinda, Ana Paula. Chegou aí ao nosso encontro, Ana Paula Pescadora, referência da Rede de Mulheres da Pesca. Chegou aí. Então, acho que a gente está... Mais alguém quer fazer alguma fala? Senão, a gente vai finalizar o nosso encontro de hoje. O Olivar está dizendo que tem que fazer parceria com o Instituto Mamirauá. Mandando abraços. Então, é isso, gente. Uma boa noite para todas, todos. Muito agradecida pela apresentação de vocês, pela participação de vocês, por depositarem essa energia maravilhosa, né, junto ao grupo. E é isso, seguimos. Na próxima... Na quarta-feira, a gente tem continuação com a nossa oficina de Teatro do Oprimido. E na próxima semana, a gente tem um papo de jovens. Não, tem a galera do EcoSurf, que vem participar também para trazer também, apresentar o que é que eles estão fazendo. E na outra, o papo de jovens, que a gente quer juntar todo mundo para a gente conversar um pouco sobre, continuar o assunto sobre protagonismo na juventude. E aí, se vocês puderem também... pode falar, Gabi. Ju, Fica à vontade. eu esqueci. Ele falou que era a partir de quantos anos que podia até 35? 15 anos. Dos 15 aos 35.
Mas assim, ó, isso aí também tá muito furado, porque a gente tem membros maravilhosos de 37, 38, e por que não ter de 12, 13? É uma média, a gente coloca uma média entre 15 e 35 anos, mas a gente gosta de furar regras e a gente está furando essa. Ah, tá. Obrigada. Eu posso compartilhar lá no grupo o contato de vocês? Pode, claro, Aí, por favor. Claro. porque aí também, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, aí procura a Luciana e a Bruna. Tem o Instagram da rede e tem o Instagram da rede, né? E o Instagram da rede. Certo? Então é isso. Sim, se vocês puderem voltar no dia 19 para a gente bater esse papo junto a todos os jovens, assim, se tiver vocês, o pessoal da Rejuma, do Ecosurf e a galera dos jovens protagonistas, acho que vai ser bem legal a conversa, né? Galerão. Vai ser um É. galerão, vai ser massa. Viu? Então, olha aí os endereços, os contatos. Ok, gente, então, boa noite. Muito agradecida aí aos que vieram e até mais. Até mais, gente, valeu demais. Tamo junto. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Boa Beijo. noite, Saindo, alegria. desligando.